usar uma homenagem para salvar um relacionamento pode ser uma grande armadilha, né? Olá! E aí, prontos para sextar? Fantasias sexuais são uma forma de expressar o nosso desejo com um único objetivo: aumentar a sensação de prazer na hora do sexo. A imaginação não tem limites e é capaz de nos levar para as mais diferentes situações. No ranking das fantasias mais populares, o mais famoso é a homenagem a Trois, o famoso sexo a três, aquela fantasia de experimentar sexo com duas pessoas ao mesmo tempo. Com muitas combinações possíveis e a ideia de duplicar o prazer, o homenagem povoa o imaginário de todo mundo. Mas será que é sempre bom assim? Será que homenagem é para todo mundo? E os ciúmes, como é que fica? E para desmistificar esse assunto, a gente vai falar hoje com a Mayumi, que é diretora de marketing da maior rede social de sexo e swing do Brasil, o Sexlog. Além de ter alguma experiência já pessoal no assunto, ela veio aqui para sanar nossa curiosidade e conversar com a gente sobre esse tema e também sobre como a liberdade pode aumentar a confiança dentro dos relacionamentos. Oi, Má, tudo bem? Oiê, tudo bem, Marcela, e você? Tudo bem, prazer, obrigada por aceitar nosso convite. Tô super feliz de estar aqui, adoro falar do assunto, então bora. Má, eu queria entender primeiro de tudo, por que você acha que homenagem é a fantasia mais comum, assim, entre as pessoas? Eu acho que isso tem também um pouco a ver com a nossa cultura meio falocêntrica, assim, sabe? Então, assim, o cara que tem aquele pau maravilhoso, supostamente, e consegue dominar duas mulheres na cama, deixa elas super felizes e satisfeitas e tal. Por outro lado, a gente tem que entender também que, como é uma coisa meio proibida, esse proibido traz uma magia que talvez a vida real nem reflita muito, né, na prática, assim. A prática talvez não seja tão mágica quanto se imagina. Então, acho que tem esses temperos, assim, que tornam uma coisa tão popular, sabe? Má, mas você falou muito sobre ser falocêntrica, mas tem um dado muito curioso que eu já vi das tuas pesquisas, que, na verdade, o homenagem mais procurado é o homenagem masculino, com 2 homens e uma mulher. O que você acha que acontece essa diferença aí do que a gente acha que vai ser e do que realmente é? E quando eu comecei a trabalhar no Sexlog, eu comecei a identificar que o tráfego do site e muito do tráfego gerado na internet por conta de fantasia sexual está relacionado não à homenagem feminino, mas ao homenagem masculino, né? Que são 2 homens e uma mulher. Eu consigo conversar com alguns casais praticantes, né, do homenagem masculina, que a gente chama até de cuckold, e entender que geralmente são homens que são figuras de autoridade em suas vidas públicas. Ou seja, eles são chefes, que são provedores da família, que tem essa coisa da autoridade, que ele abre mão disso num ambiente seguro, né, com pessoas com as quais ele tem alguma afinidade, que portanto ele confia, e que naquele ambiente ele consegue sair daquele papel de provedor, machão e tal, e passar por uma situação de vulnerabilidade, que é ver a mulher transando com outro homem, que é de repente interagir com aquela relação, mas geralmente ele mais assiste do que qualquer outra coisa. Eu acho que é bem interessante que muitos homens relatam isso, assim, é esse momento em que eu sou totalmente diferente daquilo que eu preciso ser da porta pra fora, né? Eu tenho muitas referências de mulheres que desejam isso, que tornam isso uma prática por vontade delas, né? Então acho que tem essa coisa de exercitar talvez uma figura de autoridade e de mostrar pro homem, pro marido: olha como eu sou desejada, olha como eu posso transar também com outro homem e ter prazer e dar prazer a ele, e isso traz esse componente também de esquentar a relação. Eu acho legal ver o meu parceiro sendo desejado e dando prazer pra outra pessoa. Eu acho ele o máximo, né? Tem uma outra coisa que a gente gosta de paquerar, sabe, juntos, assim. Quando a gente tem vontade de paquerar, a gente vai pro bar e paquera junto. Igual você faz num dating, né? Só que no nosso caso é um date a 3, assim. Essa coisa de poder fazer junto, eu acho muito gostoso. Sim, eu acho que tem uma questão muito interessante. Quando a gente estuda desejo, a gente vê que o ser admirado, ver o nosso parceiro, a nossa parceira sendo admirado e desejado é um dos grandes fatores que impulsionam o desejo e o tesão, né? Eu acho que vem um pouco daí também essa participação aí, de como se estrutura uma homenagem, assim, de como é que você sente tesão vendo a pessoa que você ama dando prazer para outra pessoa, recebendo prazer e sendo desejado por outra pessoa que não é você, né? E isso também mexe muito no imaginário das pessoas, né? Essa possibilidade do prazer vindo de mais de uma pessoa se dedicando a mim, assim. Ô Má, mas a gente vê ele ser um grande estereótipo nos filmes
nos pornôs e nos filmes de romance, existe muito essa narrativa do homenagem e sempre é tudo lindo e dá muito certo, né? Mas na vida real, se já é difícil o sexo dar certo, ser tudo certinho a dois, imagina incluindo um novo elemento. Eu acho muito legal a gente falar, se a gente às vezes acha que o homenagem não é superestimado, às vezes. Nossa, eu acho muito, assim. E eu mesma já superestimei isso. Demorou pra cair a minha própria ficha de tipo, será que eu gosto tanto disso, assim, sabe? Será que tá tão bom assim? A verdade é que o sexo é essa coisa meio atrapalhada, né? Que a gente dá uma risadinha às vezes, bate a cabeça aqui e o lençol encosta e enrosca, não sei o quê. Com uma terceira pessoa, isso fica potencializado, assim, né? Então todas essas coisas acabam acontecendo, então não é essa dança, né? Aí eu acho que todo mundo devia fazer uma homenagem uma vez na vida, pelo menos. Pra ver, assim, o quanto que isso é projeção de alguma coisa que eu imagino que ou quanto é realidade. E aí você calibrar um pouco, assim, sua expectativa e tal. Quando alguém convida, um casal convida essa terceira pessoa, não pode correr pra pessoa essa sensação, acontecer pra pessoa essa sensação de que ela tá sendo usada? Que ela tá ali só como esse elemento pra esse casal? Como é que dá pra driblar isso? Porque é um pouco injusto fazer a pessoa se sentir assim e pode ser muito ruim, acho, pro casal também, que essa interação pareça só, vamos salvar o nosso relacionamento, né? Eu entendo que esses riscos existem e é realmente importante a gente falar desses riscos antes de você partir pra ação. Então eu acho que isso é super importante e super legal, assim, de se conversar antes, porque eu também acho que a gente também não pode cair na armadilha de que essa terceira pessoa é uma, sabe, tá sendo usada e tal, porque ela também pode estar ali só pelo sexo e tá tudo bem. O importante é que as coisas estejam sendo elucidadas antes que elas aconteçam. E uma coisa que eu acho importante disso é a gente entender que, tipo, usar uma homenagem pra salvar um relacionamento pode ser uma grande armadilha, né? Eu imagino muito que tem que vir nesse momento de que vocês estão muito cúmplices. Sim, 100%. Eu sou super do time que acha que pouca coisa se resolve com sexo. Você tem alguma regra que você acha que é básica pra toda homenagem, além de comunicação, óbvio? Na minha experiência e com as pessoas com as quais a gente discute, conversa sobre isso, a regra de ouro é que a mulher vai comandar o rolê. Se tem um homem envolvido, acho que esse homem ele tem que saber ler os sinais, ele tem que saber ler as sutilezas, entender que não é um filme pornográfico, sabe? Que não vai ter um roteiro e vai ter começo, meio e fim, é uma coisa que vai acontecendo. Ele tem que usar todos os sentidos. Má, pra gente encerrar, além do que traz sexualmente pra um casal, você acha que investir nessas novas configurações de relacionamento ou de sexo com mais abertura, mais liberdade, pode fortalecer a cumplicidade? Como que fica a confiança? Eu acho que a questão de confiança é assim, uma coisa fundamental, independente da configuração do seu relacionamento, né? Mas é claro que quando a gente tá testando coisas novas, aí você tá tateando num lugar que depende de uma descoberta ali a dois e tal. E, gente, relacionamento aberto ou fechado, a gente sempre vai abrir mão de alguma coisa. Nunca vai ser assim, os meus desejos serão todos realizados. Não é assim. E nem toda hora. Então, eu acho que essa coisa de entender até onde se vai pra manter a satisfação da outra pessoa, né, envolvida, eu acho que é natural. E aí dá pra testar outras configurações. E o que é legal é que hoje dá pra testar também online, né? Agora a gente vai para aquele nosso quadro, o Minha Amiga Quer Saber, que é onde eu respondo as perguntas que vocês mandaram para mim. E a nossa primeira pergunta é: eu tenho vontade de experimentar uma homenagem, mas não sei como propor isso pro meu parceiro e nem por onde começar. A gente não precisa falar diretamente do que a gente fantasia, a gente pode começar a falar da fantasia em geral. Talvez assim seja uma maneira de abrir esse assunto e começar a bater papo sobre isso. Ou de repente encaminhar alguma coisa da internet que a gente viu sobre o tema. Enfim, abrir essa discussão antes de falar de vocês, falar do assunto em geral e depois ir puxando. É muito importante compreender, entender quais são os limites dessa parceria e se ela topa ou não participar disso. Concorda, Má, que a gente pode dar esse golpe de primeiro falar da fantasia e depois puxar pra gente? Concordo super. Acho que tem jeitos e jeitos de trazer esse assunto à tona. Tem um casal amigo meu, eles me contaram essa história, eu conto pra todo mundo porque eu acho que é um jeito super divertido de fazer a coisa acontecer. Eles têm um relacionamento já bem longo e aí, em dado momento, ela começou a fantasiar de ter outra pessoa junto com eles e tal. E aí ela comprou um vibrador, enfim, eles transavam e usavam um vibrador ao mesmo tempo. Aí, de repente, esse vibrador ganhou nome. E aí elas começaram a falar, vamos pegar o Marcão, vamos lá, no Marcão, e não sei o quê. E aí isso já ficou uma coisa tão comum entre eles
que um dia eles falaram juntos assim, e se esse Marcão fosse uma pessoa de verdade, né? Então deu certo desse jeito, eu sugiro que também, de repente, pode dar certo para outros casais também. A outra questão aqui, que ela me perguntou por onde começar, é também uma questão que eu recebi aqui embaixo, que é de onde encontrar uma pessoa para fazer esse homenagem. Existe já até aplicativo, né? Que é para as pessoas que gostam disso. Você tem sugestões aí? Eu tenho a sugestão, sim, de começar online. A gente tem um aplicativo específico para casais que estão à procura de homenagem, que chama @isos. Esse aplicativo é justamente para casais que querem criar um perfil juntos, então não querem criar um aplicativo onde não tem nem essa opção de ter duas pessoas usando ao mesmo tempo. Esse tem, e aí é legal porque você vai colocar ali, se o que te importa é que esteja perto, ou é um range de idade, ou enfim, coisas em comum que as pessoas gostam, e você vai começar a se comunicar. Eu trabalho também no sexlog.com, então são duas plataformas diferentes. Lá no Sexlog, pra quem tá começando, pode ser um pouquinho mais pró, assim, sabe? Então, assim, lá geralmente é uma comunidade, já tem 13 milhões, mas são pessoas que já estão aí na vida e tal, e já estão lá pra se encontrar, pra transar. Essa é meio a vibe do Sexlog, assim, mais explícita, um pouco mais na cara. E o Isos a gente criou justamente pra ter esse ambiente um pouquinho mais discreto, mais tranquilo, e quem tá começando vai se sentir bem e bem acolhido e vai conseguir se divertir também. A próxima pergunta é, na verdade, a mais comum, eu acho, deve escutar muito isso, que é: eu e minha namorada já pensamos muito em tentar homenagem, mas tenho medo dos ciúmes atrapalhar. Tem alguma dica pra lidar com isso? É aquilo que a gente falou, né? Primeiro, a segurança tem que estar muito tranquila. Acho que pode vir os ciúmes em algum momento, então isso precisa ser dialogado, conversado sobre, antes, durante, depois, né? E acho muito que saber que se ali na hora não bateu bem, tudo bem encerrar. Você tem alguma dica além, assim, pra ciúmes? Eu, pelo menos, eu sou ciumenta. Hoje eu admito isso, já não fico com esse discurso de não sinto nada. Não é assim, não. Eu sinto, sim, tenho meus ciúminhos. Mas uma dica que eu tenho, na verdade, é de tentar ressignificar esses ciúmes, assim. Entender, assim... Cara, eu sinto ciúmes quando eu vejo ele flertando com alguém, quando eu vejo alguém flertando com ele, mas eu sinto esse tesão também, sabe? Isso transformar nessa coisa de olha como ele tá sendo desejado, meu namorado, né? Olha, essa ressignificação seja mais fácil antes do sexo tá acontecendo. Mas esse quadro a gente conta dates desastrosos. Minhas seguidoras mandam também os dates delas. E assim, eu vou te dizer que é cada situação. Quando eu tinha uns 16 anos, eu tava de papinho com um amigo da menina da minha sala. A gente conversou por muito tempo, até que finalmente ele me convidou para um date no shopping com ele. Quando eu cheguei lá, ele tava sentado num banquinho e tinha uma mulher junto com ele. Eu achei um pouco estranho, mas como a gente tava em público, super dava pra correr. A mulher que tava com ele era a mãe dele. Ele me deu oi e falou que a mãe dele tinha que me avaliar porque era uma pessoa muito religiosa e tinha que ver se eu era uma boa moça de família. Ela me arrastou pra praça de alimentação, sacou uma bíblia da bolsa e começou a me interrogar coisas como: você já teve relações sexuais? Quantas vezes por semana você vai pra igreja? No final de tudo, ela ainda me forçou a responder a todas as perguntas e disse que eu não era boa o suficiente pro filho dela, porque ele era um menino de Deus e ela precisava ter na família gente que tivesse o mesmo pensamento que ele, mas que ela ia me aceitar como nora porque ela queria me ensinar a andar nesse caminho que ela tava ali. Nossa, gente! Não foi nem um date, né, coitada? Foi uma arapuca, na verdade, que colocaram a coitada da menina. E coitado desse menino, né? Porque ela pelo menos saiu correndo e benção, né? Vai embora. Coitado dele, né? Toda vez que eu leio esses dates ruins, eu vejo que eu nunca tive um ruim suficiente pra estar numa história dessa, porque, assim, é as coisas mais absurdas do mundo. Má, queria te agradecer absurdamente por esse papo, você é maravilhosa, muito leve conversar com você. Obrigada por trazer com tanta naturalidade esse assunto que tanta gente tem curiosidade. Foi uma delícia trocar ideia com você, porque daí também a gente vai relembrando algumas coisas, né? E algumas coisas que estão na nossa cabeça, assim, falar é muito importante, né? Foi super legal. Pode contar comigo sempre. Obrigada, Má, um super prazer. Foi um prazer ter você aqui com a gente. E pra gente terminar, a gente vai pro nosso último quadro, a pergunta que não quer calar. Como de costume, uma pergunta polêmica que a gente vai responder nesse domingo na live. E a pergunta de hoje é normal fantasiar e toda fantasia tem que se tornar realidade? Deixa aqui os comentários, o que vocês acham, e domingo a gente vai discutir mais essa questão.
Por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aqui nos comentários as impressões, sugestões, os dates ruins de vocês. Curtam, mandem esse vídeo para todo mundo que vocês acham que merece aquecer aí essa sexta-feira. Foi um prazer sextar com vocês e a gente se vê no próximo episódio.